Meu nome é Alex Villegas, eu sou professor do IF e trago dicas rápidas e eficientes sobre iluminação. A dica de hoje é uma luz de cada vez. Normalmente temos a tendência a pensar em esquemas de luz. Especialmente dentro do estúdio, a gente tende a considerar todas as luzes de uma vez. Então, quando a gente pensa em fundo branco para recorte, por exemplo, já são duas tochas viradas para o fundo, uma luz, uma compensação, em que normalmente temos a tendência a montar o set e já sair trabalhando. E isso pode trazer problemas, isso normalmente traz problemas. Por quê? Porque uma única fonte de luz é uma condição que só existe em laboratório. Qualquer fonte de luz, né, um flash, uma lâmpada, o próprio sol, ele vai produzir a luz direta e vai produzir a luz indireta. Dependendo do ambiente onde a gente está inserido, um único flash pode produzir várias fontes de luz. Ele pode agir como principal e pode inclusive trabalhar com uma própria compensação, o que pode ser bastante complicado em algumas situações, para atingir alguns tipos de contraste, por exemplo. Então, uma única fonte de luz ela pode produzir diversos resultados. A mesma fonte de luz com o mesmo acessório consegue produzir essas três fotos. Na terceira, eu tenho um contraste bastante reduzido até e eu tenho um fundo bem claro. Como se tivesse utilizado uma luz de fundo ou um fundo diferente. Por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte, quando a gente ilumina alguém, em algumas poucas condições, por exemplo, com a fonte de luz muito próxima, eu vou iluminar só essa pessoa e praticamente nada do fundo. Por quê? Como a fonte está próxima, este leque de luz é bloqueado completamente pelo meu sujeito. Mas se eu afastar a fonte de luz, o que vai acontecer? Alguma luz já passa batido. O objeto já não vai conseguir absorver toda a luz, porque o leque é maior. Então eu começo a ter luz batendo no fundo. E aí isso vai clarear, por exemplo, nesse caso, a área atrás dele. Se eu afastar mais ainda, o que vai acontecer? Eu ocupo um pedaço ainda menor do leque de luz com o meu modelo. E aí essa luz vai incidir ainda mais no fundo. A gente tem aqui inclusive um pedacinho mostrando, aqui a luz está parada, né, está cortada. Isso aqui seria a parede, seriam as paredes laterais do estúdio. Então um estúdio pequeno, ele também fornece reflexo lateral. Então a gente para pensar, né, esse ambiente aqui é uma caixa, esse leque aqui não é bidimensional. Então ele vai jogar luz para cima, essa luz vai pegar no teto. Ele vai jogar luz para os lados, essa luz vai pegar nas paredes. Dependendo da tonalidade das paredes, elas vão devolver luz. E aí cai o contraste, o fundo é iluminado cada vez mais. Aonde eu estou querendo chegar com isso? O que eu quero dizer com isso? Que o resultado de uma única fonte de luz não depende só do acessório. Muito pelo contrário, o acessório em si ele tem um papel relativamente pequeno na coisa. O ambiente em si, a caixa onde o acessório está inserido, ou seja, o tamanho do estúdio, a cor das paredes, né? E a distância em que esse acessório está posicionado do modelo, em relação ao modelo, esses são dois fatores que vão influenciar bastante no desempenho da luz. A gente tem o acessório, a gente tem o ambiente e a gente tem a distância. Como é que eu consigo saber quais serão as consequências da montagem da minha luz? Eu só consigo saber testando, e eu só consigo saber se eu estiver testando essa fonte de luz. Porque se eu tiver uma luz de fundo ligada, por exemplo, eu não vou conseguir saber o quanto dessa área cinza aqui, o quanto desse fundo é proveniente do fundo ou se é sobra da luz principal. Essas sobras de luz
são as que trazem complexidade para o nosso trabalho. Então, dependendo da tonalidade da parede, dependendo da distância que a parede está, dependendo do que eu tenho de pé direito, dependendo da cor do teto, eu vou ter diferentes aproveitamentos da minha sobra de luz. E se eu estiver trabalhando com acessórios como, por exemplo, softboxes grandes ou sombrinhas translúcidas, o leque de luz é ainda maior. Então, a probabilidade dessa luz bater nas paredes e ser reciclada, né, redirecionada, trazendo um certo caos para o nosso set de iluminação, é ainda maior. Então, a gente trabalha primeiro com a principal e analisa todas as consequências, até para saber se eu vou precisar realmente de uma compensação. Porque nesse último caso, por exemplo, eu dispensaria uma luz de fundo, por exemplo. Então, às vezes, só uma luz principal bem posicionada num ambiente favorável, na distância correta, com o acessório certo, pode resolver todo o problema, sem que outra fonte de luz seja necessária. Resolvida com a principal, a gente adiciona a segunda fonte de luz, que normalmente é a compensação. A ordem exata, a princípio, na imensa maioria das vezes, vai ser principal, compensação, contraluz e, eventualmente, uma luz de fundo. Mas existem circunstâncias, como, por exemplo, fundo branco para recorte, em que a gente começa construindo primeiro o fundo, porque é o fundo que sobra mais luz, que precisa ser melhor analisado, para depois colocar as outras luzes. Nesse caso, é um retrato mais tradicional. Então, a gente vai seguindo a sequência clássica. Aqui, nesse caso, foi estabelecida a distância, o acessório inicial, né? Foi ajustado tudo para ter um equilíbrio entre primeiro plano e fundo desejado, né? Mas o contraste está muito forte. Para isso, a gente insere a compensação. E aí vai progressivamente aumentando a potência da compensação até ter o contraste desejado. Ou seja, um esquema de luz mais ou menos assim. Então, eu tenho aqui a minha fonte de luz, e a minha fonte de luz principal, desculpem, e aqui a minha compensação. Olhando o diagrama, a compensação não é uma luz tão simples assim. Por quê? Porque a luz, ela atinge o fundo também. Então, a distância em relação ao objeto, o tamanho da fonte e a sobra de luz funcionam exatamente do mesmo jeito. Se eu não quiser interferir com o fundo, eu vou ter que restringir a minha compensação para ela trabalhar o mínimo possível, para ela não atingir o fundo, não influenciar na tonalidade que eu já estabeleci para ela. Então, primeira fase, analisa a principal e as consequências da sobra de luz dela. Na segunda etapa, analisa a compensação e as eventuais sobras de luz que venham dela. Aí, se for necessário, para dar um destaque, colocamos uma contraluz. Uma ou duas, dependendo se eu quiser esse destaquezinho aqui de um lado ou dos dois lados. Como esse lado está bem iluminado, acabei optando por utilizar só um lado aqui, só para destacar melhor a orelha, para esse lado sombreado não se fundir com o fundo. Então, neste caso, o que eu tenho que analisar? A fonte de luz, ela está voltada para a câmera. Então, no caso da contraluz aqui, esse leque de luz é relativamente pequeno. Eu não vou ter sobras. A contraluz normalmente morre já no objeto. Se eu tiver sobras, as sobras são perigosas porque elas vão direto para a lente da câmera e podem causar flare, né? Aqueles reflexos ou perda de contraste. Mas nesse caso em especial, tudo que eu preciso fazer é analisar a potência, né? A posição para colocar a linha aqui, a potência para ver o quanto essa linha vai ser brilhante. Pronto. Aí eu consigo trabalhar com as três juntas, mas é recomendável fazer fotos preliminares só com a contraluz
para saber se vai acontecer flare, se eu tenho sobra de luz em algum ponto incômodo e se a quantidade de luz é adequada. Depois que eu me acertei com isso, aí eu adiciono o resto do bolo. Eu tenho um flash sobrando aqui, então eu vou acabar utilizando. Então eu vou jogar a quarta fonte de luz. Então eu tenho principal, eu tenho compensação, eu tenho contraluz fazendo uma linha e aí eu jogo uma quantidade de luz específica no fundo para criar um desenho, um halo em volta do retratado. Então, nesse caso, a única diferença entre essas duas fotos aqui é a potência da compensação, porque como já está tudo controlado, todas as fugas de luz estão controladas, né? Eu já sei o que está sobrando de cada uma, é possível fazer esses pequenos ajustes sem comprometer a imagem. Você mexe na compensação, você sabe qual é o impacto que isso vai ter na imagem toda. Você mexe na contraluz, você sabe qual é o impacto que vai ter na imagem toda. Isso porque você viu a construção dela etapa a etapa. Então, nesse caso aqui, a quarta fonte de luz joga uma luz aqui no fundo. E aí, o quanto eu aproximo ou afasto o acessório do fundo vai determinar o tamanho da bola, né? A suavidade do acessório, né? A difusão da luz vai determinar a difusão, né, das bordas dessa bola. Enfim, eu vou esculpindo, né, a luz de fundo de acordo com a minha necessidade. Não tem fotos só do fundo no slideshow, mas é comum que se trabalhe também fotografando um pouquinho só o fundo para ver como ele sai na foto, para controlar bem e saber se está sobrando luz, se o fundo está interferindo em alguma coisa. Em resumo, o que isso quer dizer? Uma luz de cada vez e analise sempre dois aspectos. A luz que você pretende, a luz que você sabe que vai sair de lá e a luz que você não tem como prever, a luz que o ambiente vai te devolver, as consequências inesperadas de cada fonte de luz. Lidando com essa segunda característica, com as consequências inesperadas, etapa a etapa, a fotografia fica muito mais fácil, tem muito mais chance de dar certo. Bom, por hoje é só. Se você gostou, achou a dica útil, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para receber mais dicas sobre iluminação e outros assuntos. Muito obrigado e até a próxima.